12. Eu estava lendo já errado aqui, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei grande, e também te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, você que está me assistindo, a você, aos homens que estão aqui, o texto que acabamos de ler, que é Gênesis capítulo 12, fala algo muito lindo da parte de Deus para nós. Eu quero aqui, antes de começar a ministrar, fazer aqui uma breve oração, pedindo a Deus para que Deus fale conosco esta noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela leitura da sua palavra. Usa-nos aqui hoje como um canal de bênção, Senhor. Que tudo que sair dos nossos lábios seja para a glorificação do teu nome. Eu oro, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem ficar à vontade. Agora vocês podem sentar à vontade. Glória a Deus. Interessante que o texto que nós lemos é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. E grande parte dos irmãos, das pessoas conhecem a história, a chamada deste homem, o patriarca Abraão. Abraão que vivia lá em Ur dos Caldeus. O lugar em que Abraão vivia era um lugar que tinha muita idolatria, pois os pais de Abraão, eles fabricavam, eram idólatras, fabricavam ídolos, mas o Senhor então escolhe Abraão. Interessante que quando ele escolhe Abraão, ele escolhe aqui com um propósito. Ele acha Abraão lá naquele lugar onde ele estava. Abraão, se for olhar pela lógica, era um homem, o último homem da história, o último homem da face da terra, que poderia ser escolhido para um propósito que Deus tinha. E o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão era fazer dele uma grande nação. Agora imagina só, um homem de quase 100 anos, a sua esposa quase 90 anos, e ela era estéril, não podia dar à luz, não podia ter filhos, e Abraão já com a idade avançada. Aí Deus escolhe ele, primeiro lá no meio da idolatria, segundo ele escolhe o casal de velhos, e ela era estéril, não podia dar à luz. Agora Deus traça um plano na vida deles. O que me chama a atenção, que Deus sempre surpreenderá a nossa vida. Deus sempre, quando Ele escolhe estabelecer alguma coisa, um propósito, um projeto, Ele vai na contramão da realidade humana. Ele vai na contramão da lógica humana. Deus aqui então escolhe aqueles homens porque Deus queria estabelecer e fazer deles uma grande nação. E então agora imagina só aquele casal de velhinhos, eles recebem uma promessa, e a promessa era essa: você terá filho, e de ti eu farei uma grande nação. E Deus então aqui fala para eles e faz para eles esta promessa, para aquele casal. E é interessante você olhar, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, que Deus faz a promessa, mas Deus coloca as condicionais para Abraão, para Sara, tua esposa. E a condição era esta, observe que diz assim: primeiro, vocês vão sair da sua terra. Segundo, vocês vão sair do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Terceiro, vocês vão ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar, que eu te mostrarei. Talvez este é o maior desafio que Deus tem para nós, irmãos, que estão aqui presentes, e você que está me assistindo através dessa live. Talvez este é o maior desafio que nós temos, que é ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e ir no segundo o seu propósito.
Eu entendo aqui que naquela hora, quando ele ouve aquela palavra, veja que Deus diz: primeiro, você tem que desapegar de alguma coisa. E eu quero falar uma verdade profética nesta noite, para você que está me assistindo aí, para você que está vendo essa live. Deus traça o plano dele na nossa vida, e nos coloca condições, e nós temos que estar dispostos a ouvir e obedecer a voz de Deus. E Deus fala para Abraão: você vai sair do meio da sua terra. Ele estava falando aqui de desapegar de bens materiais, desapegar daquilo que ele tinha construído até aquela hora. Abraão nasceu naquela terra, imagina que ele tinha bens naquele lugar. Só que Deus, quando quer escrever uma nova história, Ele diz para nós: você deve ter disposição em deixar as coisas velhas para trás e saber que o que Deus tem para você é coisa nova. O que Deus tem para você é algo surpreendente, algo novo. Será que nós estamos dispostos hoje a abrir mão de alguma coisa do passado, daquilo que nos prendem, para viver a novidade de Deus na nossa vida? Aleluia! Aleluia, aleluia. Só vive o novo de Deus quem está disposto a largar as coisas velhas para trás. E em toda a Bíblia sempre foi esta forma que Deus trabalhou. Para Deus cumprir um propósito em mim, em nós sempre temos que estar dispostos a ver o que Deus quer que nós renunciamos, o que Deus quer que nós deixamos. Aqui está falando de valores, e não somente ele largar as terras para trás, mas a segunda coisa aqui que a palavra vai dizer, ele teria que sair do meio da sua parentela. Está falando aqui, você tem que desligar também de vínculos familiar, de coisas que nos prendem ao passado. Eu não estou falando para você abandonar a sua casa, a sua família. Eu estou falando para você viver o novo de Deus, a novidade de Deus. Todo sentimento que tem ainda preso no passado, ou todo costume preso do passado que você tem ainda, você tem que deixar para trás. Você começa a viver um novo tempo de Deus quando você está disposto a deixar aquilo que é ruim para trás, aquilo que não presta. É sempre assim. Nós não podemos viver uma coisa nova se nós estamos sempre fazendo as coisas velhas. Não é verdade? Como que eu vou viver algo novo se eu estou fazendo as mesmas coisas? Se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu quero experimentar algo diferente, eu tenho que estar disposto a fazer algo diferente. Então esta noite eu venho aqui como um profeta de Deus dizer para você: prepara, entenda o que Deus está querendo e requerendo de mim e de você nesta hora, para a gente poder deixar alguma coisa que está sendo atrapalho, alguma coisa que quem sabe não deu resultado. Vamos começar a viver um novo tempo de Deus, a fazer coisas novas. É isso que Deus quer. Há uma promessa sim, mas há as condições de Deus para a nossa vida, as condições de Deus. E Deus então fala para Abraão: Abraão, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que sair da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e você vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Eu vejo aqui que esse é um segundo grande desafio que Abraão enfrenta. Primeiro, Nilton, ele enfrenta o quê? De desapegar de alguma coisa, tanto sentimental como financeiro. É o primeiro desafio dele. Mas o segundo desafio é ele ir para um lugar que ele não sabia ainda. Imagina só, eu vou te mostrar. Então o que é que Deus faz? Eu quero que você se mexa primeiro, para depois eu ir direcionando a tua vida. Eu quero que você saia do comodismo, para mim começar a mostrar para você as novidades que eu tenho para você. Sair daquilo do costumeiro e fazer coisas novas e diferentes. O Espírito Santo esta noite está dizendo para mim e para você: vamos fazer algo novo e algo diferente. Ele tem coisas novas para nós. Por isso, homens com compromisso que estão aqui, o Ministério de Louvor, você que está me assistindo aí através dessa live, Deus tem coisas novas para nós. Nós temos que aprender a viver o novo de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender a viver uma novidade. De que forma? Renunciando àquilo que não funcionou, renunciando àquilo que não presta, renunciando àquilo que nos prende. Abraão estava preso lá, o quê? A idolatria. Ele foi criado em um ambiente idólatra, mas agora ele está tendo uma experiência com o Deus verdadeiro. Ele começa
a trilhar o seu caminho, os seus passos em prol ou rumo a uma promessa, ouvindo a voz de um Deus que é um Deus verdadeiro. E esta noite Ele está falando conosco, que eu e você tenhamos disposição a sair do comodismo. E Abraão, então, a Bíblia diz que Deus começa ou continua fazendo a promessa para Abraão, e diz para ele: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Olha só, quantas promessas de Deus eu faço para Abraão. E ele diz assim: eu te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então veja que aqui Deus está mostrando para ele as duas mãos. Abraão, não se preocupa, quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, para falar a respeito do nosso Brasil, da nossa nação. Por que o Brasil é um país abençoado? Porque o Brasil é um país abençoado, porque o Brasil, um dia, com seu representante lá na ONU, ele abençoa a nação de Israel. A nação de Israel estava se preparando para se tornar nação novamente, depois do espalho da diáspora, depois do povo ter todo espalhado, depois da Segunda Guerra Mundial, a qual o país, a nação de Israel foi dilacerada, destruída. Aí reúne a ONU para poder votar e trazer novamente Israel, e fazer a nação de Israel uma nação novamente, um povo novamente. E então havia os votos ali, e houve um empate na hora de votar. Fazer a nação de Israel uma nação ou não, estava em votação na ONU. E a Bíblia e a história diz então que naquele momento tinha um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha, sabe o que ele fez? Ele deu o voto a favor. Ele fazia parte da ONU e ele deu o voto a favor da nação de Israel, representando o Brasil. Sabe o que eu vejo aqui? Essa palavra cumprindo. Hoje o Brasil é abençoado, porque abençoarei os que te abençoarem. Porque da nação de Israel, que começa aqui através de Abraão, há uma promessa. Não só essa promessa aqui, mas tem uma segunda promessa que é mais linda ainda do que essa. Quando ele usa a expressão aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está uma profecia messiânica, uma profecia do Messias. Por isso que nós falamos assim: pela fé nós somos descendentes de Abraão. Sabe por que nós somos descendentes de Abraão? Por causa dessa promessa. Quando essa promessa foi feita: em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava alcançando a nossa família, alcançando o nosso país, alcançando todas as famílias da terra, porque por intermédio de Cristo, aleluia, aqueles que recebem a Cristo são benditos, são salvos. E Deus está dizendo para você: essa promessa é atual para nós ainda hoje, presente nesse momento. Todos aqueles que recebem, aleluia, Cristo como seu único e suficiente Salvador, aleluia, Ele é abençoado, Ele é bendito. Aqui é uma promessa também. Por isso o Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão abraça essa promessa, porque viria o seu filho Isaque, e a partir de Isaque então viria toda a descendência da nação de Israel, e lá da descendência de Davi nasceria ele, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, que hoje nós o adoramos, o servimos, e recebendo ele como Salvador da humanidade. Nasceu o Salvador do mundo, da descendência de Davi, da nação de Israel. Do judeu veio a salvação. E hoje nós somos agraciados, hoje nós somos alcançados através desta graça bendita e maravilhosa. Mas para Abraão não foi fácil, porque ele recebe uma promessa e a sua idade avançada, e ele começa a viver o tempo. Interessante que passa o tempo. Eu estava falando esses dias ainda no programa de TV, eu dizendo assim, que nós temos que aprender uma coisa: administrar o tempo, porque é o grande inimigo do ser humano, é o tempo.
Porque quando Deus faz a promessa, até o cumprimento da promessa, existe um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, irmãos, nós temos que aprender a administrar. E não é fácil, Nilton, não é fácil, Pé. Não é fácil, por quê? Porque Deus fez a promessa, Anderson. Mas também em contrapartida, o inimigo das nossas almas ouviu e viu o que Deus falou conosco. Ele sabe da promessa de Deus na minha vida. Ele sabe da promessa de Deus na sua vida, Marquinhos, na sua vida, aleluia, Henrique. Deus conhece, mas o diabo também sabe. Ele vai tentar de todas as formas parar, impedir e colocar em nós situações difíceis. Sabe o que acontece com Abraão? Abraão sai em obediência, Ló vai com ele, ele leva, e a Bíblia vai dizer então que ele caminha em rumo à promessa e esperando a promessa que era ter o filho. Como todo tempo, ele desgasta muito a nossa vida. O tempo faz muitas coisas ruins para nós. O tempo nos traz desânimo. O tempo é capaz de fazer-nos desacreditar naquilo que Deus falou para nós. O tempo, a demora. E às vezes, nós desanimamos. Porque Abraão, olha aqui, antes dele receber a promessa, Deus de vez em quando vinha e aparecia para Abraão, e vinha, renovava a promessa para Abraão, renovava a promessa. Lá no capítulo 13, depois que Ló se aparta, se separa de Abraão, porque ele leva o seu sobrinho Ló, só que a promessa não estava com Ló, estava com Abraão. E Abraão então, quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque Deus já estava abençoando Abraão e abençoava Ló também por causa de Abraão, porque às vezes tem aqueles que vão de carona, gruda na gente, vai de carona e pega um pouco da bênção também. Ló, sobrinho de Abraão, estava assim, ele estava grudado e pegando a bênção. Mas aí os pastores do rebanho de Abraão, os pastores do rebanho de Ló começam a ter contenda. Aí Abraão chega e fala: olha, não é legal nós ficarmos contendendo aqui, nós somos parentes. E Abraão faz uma proposta para Ló, fala: Ló, faz o seguinte, escolha aonde você quer ficar. Se você escolher esse lugar, eu vou para lá. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Vamos separar. E a Bíblia diz que Ló, espertão com olho grande, ele escolhe as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele dá uma olhada no pasto alto, coisa linda, ele fala: aqui mesmo que eu vou ficar. As aparências é um perigo, né? Às vezes, como diz um ditado, as aparências se enganam. Ló olhou aquele, quem sabe aquele capim especial mesmo, né? Ele falou: aqui eu vou deixar meu gado, eu vou ficar com essa terra aqui, que eram as campinas verdejantes. E então Abraão falou: muito bem, você escolhe. E Abraão sai. Mas a diferença, sabe o que é, irmãos? É que a promessa estava na mão de Abraão. Nós podemos perder, mas quando nós temos a promessa de Deus na nossa vida, Gênesis 12, Deus tinha falado: eu vou te abençoar os que abençoarem, falando, você será próspero, você será abençoado. A bênção estava sobre a vida de Abraão. Então não importa se Ló o abandonou ou Ló escolheu o lugar mais verde, e ele então não está olhando para aquela situação, mas ele está levando com ele a promessa. E você sabe o final de Ló, não precisa eu relatar aqui. Você sabe que o lugar em que ele escolheu foi o pior lugar, aonde a iniquidade, o pecado lá na frente prevaleceu de tal forma que Deus destruiu, Deus mandou fogo e destruiu Sodoma e Gomorra. E Ló teve que sair correndo de lá, fugindo. Sua esposa olha para trás, se torna uma estátua de sal. E a história de Ló é muito horrível, ele termina de uma forma terrível. Agora veja de Abraão, que detinha a promessa. Ele vai para o outro lugar, não era campos verdejantes, não era campinas verdejantes, mas onde ele punhou a planta do pé, Deus o abençoou. É esse que é o segredo, Anderson, esse que é o segredo, irmãos. Quando nós detemos a promessa, não importa, você chega e Deus te abençoa. Aleluia, aleluia. Eu sempre dizia assim: não existe campo ruim, existe pastor sem promessa. E se ele pisar, ele tiver promessa, Deus abençoa. Se você pisar, você tem promessa, onde Deus você conduziu, obedeça, e você vai colher aquilo que você semeou, ou aquilo que você obedeceu, pelo fato de você obedecer. Para mim concluir aqui, o desgaste do tempo trouxe à vida de Abraão momentos difíceis da sua vida. Olha lá no capítulo 13 de Gênesis, ou melhor, capítulo 15 de Gênesis. Como que Abraão estava?
Abraão estava muito cansado. Abraão estava desanimado por causa da demora. Por causa da demora. Agora eu quero abrir um parênteses e perguntar para você: quanto tempo tem que você está esperando? Será que você já desanimou? Será que você já desistiu? O Senhor diz: Ele não desistiu ainda. Ele sabe a palavra e a promessa que Ele fez para a tua vida. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso diria Deus e não cumpriria? O que Deus prometeu, o que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso acontece com Abraão. E a Bíblia diz que ele, um momento tão cansado e exausto, ele entra dentro da sua tenda. E olha o que o texto bíblico diz, irmãos que estão aqui. E ele entra dentro da tenda, e o Senhor vem a ele em uma visão e diz assim a ele, olha, diz assim: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, sou o seu galardoador. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois eu ainda continuo sem filhos. Como que o Senhor diz que é o meu escudo e o meu galardoador? Duas coisas Deus fala aqui para Abraão. O escudo, o que é? Deus estava falando para ele: eu sou a sua defesa, eu sou o seu escudo, eu que te defendo. Segundo, eu sou o seu galardoador. Galardoador é aquele que dá galardão. Galardão o que é? É prêmio. Galardão é presente, é prêmio. Deus está dizendo: quem vai te presentear sou eu, quem te defende sou eu. Abraão, por que você está assim? Ele então questiona e diz: Senhor, até agora eu estou sem filhos ainda, o Senhor não me deu, eu continuo. Ele diz: olha, mas tem um mordomo dentro da minha casa, o Damasceno Eliezer, ele está dentro de casa, ele vai ser o herdeiro. Ele vai ser o herdeiro, porque eu não estou mais acreditando. Quem sabe no seu interior eu estava: não, esse menino aqui nasceu já há mais de 20 anos, ele nasceu aqui dentro de casa, então ele é um ajudador, né? Ele é alguém que trabalha aqui, ele é mordomo da minha casa. Eu vou fazer o seguinte, vou dar toda a herança para ele, ele vai ser o herdeiro. Só que Deus falou: não, Abraão, eu não esqueci da promessa que eu fiz para você. Eu não me esqueci da promessa que eu fiz para você, Abraão. E o Senhor disse a Abraão, a Bíblia diz que no verso 4, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. E Deus fala para Abraão: faz o seguinte, Abraão, pega ele pela mão, numa visão, no sonho que ele tem, naquela visão, e fala: sai aqui para o lado de fora da tenda. Você está muito incomodado, sabe por quê? Você está muito inquieto, sabe por quê? Porque você está dentro da tenda. Dentro da tenda você está limitado. Dentro da tenda você não tem uma visão ampla. Aí Deus fala: vem aqui, Abraão, sai para fora da tenda. E o texto vai dizer assim: então o Senhor o levou para fora da tenda, no verso 5, e disse o Senhor: olha agora para o céu, Abraão, conte as estrelas, se você puder contar. Deus quer nos tirar de dentro da tenda para fora, porque a tenda limita as nossas visões. Quem está dentro da tenda, e a tenda naquela época não era como um sobrado alto com janela aberta, não tinha janela, só tinha a porta de entrada. Agora dentro da tenda, o que ele ia olhar? Ele ia olhar e não ia ver nada. E Deus queria mostrar para ele o tamanho da promessa que Deus tinha na vida dele. Então, para isso, ele tinha que sair de dentro da tenda. E sair de dentro da tenda é sair do comodismo. Sair de dentro da tenda é sair das nossas limitações, porque lá fora Deus tem muito mais para nós. E Deus falou para ele: você vai olhar para o céu, e se você puder, conte as estrelas. Imagina Abraão começar a contar aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele se perde, né? Porque é muita estrela. Aí ele volta: peraí, Deus, eu vou tentar de novo. Deus falou: se você puder, você conta. Tentou pela segunda vez, quem sabe não conseguiu, quem sabe tentou, não deu. Deus, eu não consigo contar, são muitas. Aí está: assim será
a sua descendência. Ele está falando como as estrelas do céu, você não pode contar, assim será a sua descendência. Se você acha que hoje não tem filho Abraão, se você acha que o tempo já passou, já venceu, eu renovo a aliança com você, eu renovo a promessa para você, e digo para você: olhe e veja o tanto que Deus tem para a tua vida, não é limitada aos seus olhos. Você talvez está olhando e vendo, será que eu vou chegar até ali? E Deus fala, é muito mais do que isso. Olhe agora para o céu e conte as estrelas, e você vai saber qual é o tamanho da sua promessa. O verso 6, para me fechar aqui, diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Creu ele no Senhor. Aí, Senhor, você vai receber isso como uma promessa na tua vida, vai ser selado, vai ser amputado. Isso porque você creu, porque você acreditou. Qual é o grande segredo? Crermos naquilo que Deus está falando. Qual é o segundo segredo? Obedecermos a Deus, porque Abraão obedeceu. Qual é o terceiro segredo? O terceiro segredo é nós, independente da circunstância, nós não desanimarmos. E quando estivermos desanimados, Deus vai vir com uma palavra ao teu coração e dar um chacoalhão em você, para que você saiba que Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua casa, Deus não esqueceu da sua família, Deus não esqueceu dos propósitos que Ele tem para a tua vida. Guarde essa palavra no coração, esconda esta palavra dentro do teu coração, porque esta noite Deus quer mudar a sua história. Esta noite Deus quer cumprir em você, ou na tua vida, aquilo que Ele já tem falado há muito tempo, que ficou no mar do esquecimento, mas hoje Ele me traz aqui para renovar, para falar com você mais uma vez. Deus ainda tem promessa na tua vida, Deus não esqueceu de você. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o ministério dos homens, se preparar aí para estar adorando a Deus nesta hora. Ainda que você enfrente